não deu para o Brusque, perdeu por 1-0 para o CSA no Rei Pelé. O Brusque tinha vencido na primeira fase 3-0 em São Paulo, Marília, e agora perdeu na segunda fase, sendo eliminado da Copa do Brasil de 2023. O Brusque, que participou da primeira Copa do Brasil em 1993, o fato de ter sido campeão do Catarinense em 1992, ele foi para a primeira fase. E naquela época eram poucos times na Copa do Brasil, tinha a primeira fase, depois já ia para oitavas de final. O Brusque enfrentou União Bandeirantes, Paraná. Eram 2 jogos. O primeiro jogo na casa do Brusque foi 2-2 e fora de casa acabou perdendo por 1-0 para o time paranaense. A segunda participação do Brusque na Copa do Brasil foi em 2011. Ganhou 3-2 do Atlético Goianiense em casa e perdeu por 1-0 em Goiás. Pelo fato do gol fora de casa valer como regra, o Atlético Goianiense foi classificado para a próxima fase. Ou então o Brusque na primeira fase. Terceira participação do Brusque em 2017. Venceu o Remo por 2-1 em casa, aqui já com a nova regra da Copa do Brasil, com 80 clubes, avançou para a segunda fase pela primeira vez. Na segunda fase empatou em 0-0 no tempo normal e perdeu nos pênaltis para o Corinthians por 5-4. Em 2018 foi a quarta participação do Brusque, que foi eliminado da primeira fase ao perder para o Ceará em casa por 1-0. Quinta participação em 2019 foi eliminado da primeira fase também ao ficar em 1-1, empatar em 1-1 contra o Atlético Goianiense em casa. Lembrando que o saldo de gol valia nessa primeira fase, por isso que o Brusque foi eliminado. O time adversário visitante é que tinha vantagem de empate. 2020 é a sexta participação do Brusque, e a melhor dele na competição. Venceu na primeira fase em casa 2-1 o Sport Recife. Na segunda fase o Brusque também venceu uma goleada 5-1 sobre o Remo. Na terceira fase o Brusque venceu fora de casa o Brasil de Pelotas por 2-0. E na quarta fase, que era a penúltima fase para as oitavas de finais, o Brusque acabou perdendo para o Ceará. O primeiro jogo foi 2-0 em casa e depois levou uma sapecada de 5-1 fora de casa no Ceará. Sétima participação do Brusque em 2021. Foi eliminado na primeira fase ao perder para o Retrô por 1-0 fora de casa. Participação agora 2023, onde já dissemos, venceu Marília fora de casa por 3-0, classificou para a segunda fase e na segunda fase perdeu para o CSA por 1-0 também fora de casa.